Para você desenvolver uma carreira artística, tem que ter o talento e a gestão. Né? Tem que ter os dois, o talento e a gestão. Imagine aí um artista que você conhece, pode ser até você mesmo, não sei, que tenha muito talento, seja muito talentoso, mas não tenha gestão nenhuma. Eu pergunto a vocês, esse cara tem uma carreira? Esse artista tem uma carreira? Pode até ter, mas é como eu falei, não consegue desenvolver, não consegue ir muito longe. Agora imagine um segundo exemplo. Um artista que não é tão talentoso assim, mas é muito bom nesse aspecto de gestão. Né, de trabalhar o marketing, trabalhar a comunicação, controle financeiro, estratégias. Eu pergunto a você, ele vai ter uma carreira? Vai ter. Tá? Vai ter uma carreira, de repente, muito mais desenvolvida do que a do primeiro exemplo lá, que tinha muito talento, até mais do que ele, mas não tinha gestão. Tá? Então, isso daqui é importante para mostrar que, na realidade, você tem que saber pesar esses dois aspectos. Né? Tem que ter o talento? Tem, lógico. Né? A gente está falando de música, está falando de uma linguagem artística, mas também tem que ter gestão. Você tem que saber como transformar isso num produto, né? Como usar a sua rede de contato para fazer uma turnê, para fazer uma circulação, para conseguir tocar numa casa de show bacana, para conseguir entrar num festival interessante. Isso tudo a gente usa a rede de contato. Quando eu falo da rede de contato, a gente está falando de um grande comportamento empreendedor. Tá? A rede de contato é um grande comportamento empreendedor. A gente está falando de gestão. Tá? Então, a gente tem que, na realidade, a gente tem que desenvolver também esses aspectos de gestão. E como eu sou do Sebrae, a gente sempre puxa para a parte do comportamento empreendedor, né, para o empreendedorismo. Tá? Vamos lá. Aí, só para a gente entender um pouco, eu vou fazer vou discorrer bem rapidamente aqui como é que a indústria da música chegou aqui no Brasil, como ela se desenvolveu e para onde ela está indo. Né, que é muito importante para vocês alinharem as estratégias de vocês de acordo com essas tendências, né, para a gente não ficar nadando contra a corrente e, de repente, entender também oportunidades de negócios que possam existir nessas tendências. Né. Aqui no Brasil, o primeiro estúdio de gravação, que foi a Casas Edison, no Rio de Janeiro, foi aberto em 1900. Né. A tecnologia, na época, era o fonógrafo. Né? Era um aparelho que gravava e reproduzia sons, né? Era um cilindro assim giratório que gravava e reproduzia sons. Então, até hoje, o nome indústria fonográfica se refere a esse primeiro equipamento, né? Que foi uma das invenções de Thomas Edison, que é o fonógrafo. Frederick Finger foi o criador desse primeiro estúdio. E se você for procurar aí qual foi... Vocês sabem qual foi a primeira música gravada no Brasil? Qual foi o primeiro gênero musical gravado no Brasil? Foi um samba, né? Também facilitou, né? Tá no Rio de Janeiro. Né? Mas se você for escutar, as primeiras gravações são de sambas, né? Por conta desse estúdio no Rio de Janeiro. Aí, esse mesmo empreendedor aí, o Frederick Finger, né? Fred Finger, trouxe para o Brasil também a primeira fábrica de discos, que foi a Odeon. Foi a primeira fábrica de discos aqui no Brasil, importou da Alemanha o material e também instalou no Rio de Janeiro essa primeira fábrica de discos aqui, a Odeon. Tá? Então, a indústria fonográfica ela começou aqui no Brasil com 3 multinacionais se instalando. Tá? A Odeon, depois a Columbia, depois a RCA Victor. Então, desde a partida, a indústria fonográfica aqui brasileira já era multinacional, já era com capital estrangeiro. Teve algumas iniciativas brasileiras que eu vou falar aqui, mas a maior parte eram iniciativas estrangeiras. Tá? Em 1916, teve um fato muito importante para quem é compositor. Tá? Eu não perguntei, mas aqui, quem compõe? Quem é compositor musical aqui? Aqui tem bastante. Certo. Pronto. Em 1916, teve um fato muito importante para a proteção do direito autoral no Brasil. Né? Essa mulher, Chiquinha Gonzaga, ela viajou para a Alemanha e descobriu que alguém estava vendendo as músicas dela lá na Alemanha sem a autorização dela e sem o conhecimento dela. Alguém tinha editado as músicas delas lá.
na Alemanha. E essa palavra, como é que se vendia música nessa época? Como é que se vendia música? A partitura. Era a partitura. Então você vendia, ela descobriu, ela chegou numa loja e viu lá as partituras das músicas dela sendo vendidas, né? A música mais famosa dela, que ela, nessa época ela que era "Vou abrir a laje que eu quero passar", né? Então ela descobriu que tinham editado, por isso que a palavra edição musical vem de cessão de direitos, mas a origem da palavra edição é porque a música era impressa, né? Era vendida como partitura. E aí ela foi atrás para saber quem foi que tinha editado as músicas dela sem autorização dela e estava vendendo lá fora. Sabe quem foi? O Fred Fingner, o mesmo cara que trouxe a indústria fonográfica para o Brasil, tinha pirateado, né? Estava pirateando as músicas dela, né? Imprimindo em partitura e vendendo na Europa. Aí ela foi atrás. Ela foi atrás, botou um processo, né? Sendo que não tinha legislação que protegesse ela. O juiz disse assim: qual é o problema de fazer isso? Não tinha uma lei que protegesse. Então, em 1916, por conta dela, né, da luta dela, o Código Civil brasileiro teve um artigo que garantia, né, que protegia ao autor os direitos de exploração econômica de suas obras. Tá? Então, foi um fato muito importante esse daí, que até hoje, né, hoje existe uma lei só para isso, né? A Lei de Direitos Autorais. Tá? Mas naquela época era só um artigo dentro do Código Civil que começou a proteger os compositores brasileiros. Tá? Aí, em 54, teve um caso, essa fábrica de discos aqui é a fábrica de discos Rosenblit. Era um judeu, Rosenblit significa rosa de sangue, né? Um dialeto da Romênia. Aí, se vocês procurarem no YouTube, existe um documentário sobre essa gravadora, que ela funcionou de 54 até 84. Ela funcionou no Recife. Foi uma gravadora pioneira, porque ela era a única de capital nacional, tá? A Rosenblit. E a Rosenblit ela foi pioneira, por exemplo, na trilha sonora de novela. Esse negócio de novela ter trilha sonora foi com o seu José Rosenblit, que ele foi um pioneiro nisso daí, que foi a novela de Nino, o Italianinho, né, que era Walter Clark, que era o poderoso da Rede Globo na época, e ele sugeriu de criar trilha sonora de novela. E o cara até não imaginou que isso fosse vender tanto. E até hoje, trilha sonora de novela é o que faz o dinheiro da Som Livre. Tá? Trilha sonora é um negócio que faz dinheiro, é impressionante. Não sei se vocês viram o estudo que saiu semana passada da indústria da música mundial. Sabe qual foi o disco que mais vendeu em 2014? Tentem imaginar aí, qual foi o disco que mais vendeu em 2014. Não foi um artista. No Brasil. Foi a trilha sonora do filme Frozen. Foi o disco que mais vendeu no mundo em 2014. E qual foi o disco que mais vendeu no Brasil em 2014? Foi. Qual? Alguma coisa daquela, né? Fábio Júnior de Mello. Não, tem o padre Marcelo Rossi, né? E o Fábio Júnior de Mello. Não são os dois maiores vendedores de CD e DVD do Brasil hoje. Vou até falar disso um pouquinho. Então, a Rosenblit é um exemplo de indústria fonográfica, mas por ser de capital nacional, não podia concorrer com as grandes gravadoras e faliu, como todas as gravadoras de capital nacional faliram. Né? Existem hoje pequenas gravadoras que a gente chama de selos, né? Independentes. Tá? Mas até hoje, no Brasil, o forte da indústria fonográfica são as majors, as multinacionais. Aí, na década de 60, veio uma lei para proteger a profissão de músico, né, que criou, inclusive, a Ordem dos Músicos, que eu não sei como é a relação da Ordem dos Músicos aqui em Caxias, mas no resto do Brasil não é muito boa, não. Mas essa lei, ela não só criou a Ordem dos Músicos, ela trouxe uns avanços para o músico. Por exemplo, o músico, bicho, antigamente, se o contratante mandasse ele tocar 10 horas, ele tocava. Tinha limite, não. Então, essa lei veio estabelecer limite, por exemplo, 5 horas. A carga de trabalho diária de um músico, no máximo, é de 5 horas.
Então, nessa época, foi uma garantia muito grande para a categoria. Até hoje essa lei está em vigor, né? Estabeleceu também que a jornada de trabalho, se tivesse hora extra, seria remunerada com mais 50% do horário do cachê, né? Essa lei também disse que o músico tem direito à proteção previdenciária. Também pode se aposentar, deve se aposentar. Tá? Então, essa lei ela trouxe várias garantias para o músico brasileiro. Tá? E um dos artigos dela foi também a criação da Ordem dos Músicos, que tinha um papel de defender a categoria e de fiscalizar a categoria. Sendo que nos últimos anos, a Ordem dos Músicos só fez fiscalizar a categoria. E aí dançou, porque não conseguiu criar um relacionamento com a categoria de músico, e o STF, né, em 2011, decidiu que músico não é mais obrigado, para exercer a profissão de músico, de estar filiado à Ordem dos Músicos, nem de estar quite com a obrigatoriedade. Então, tem uma banda da Paraíba, Cabroeira, que antes de sair essa decisão, a Cabroeira já tinha conseguido uma liminar, e ela carregava, né, porque quando você vai tocar em São Paulo, por exemplo, no SESC, o SESC ainda hoje exige que o músico tenha Ordem dos Músicos, né? E aí o Cabroeira andava com essa liminar embaixo do braço e apresentava para ficar livre dessa exigência, né? Mas aí, desde 2011, que o músico não está mais obrigado nem a estar afiliado, nem a estar quite com anuidade para poder exercer a profissão de músico. Na década de 70, foi quando chegaram as grandes multinacionais aqui no Brasil. Tá? Esse cara aqui, alguém sabe quem é esse daí? André Midani. Né? André Midani, também imigrante, ele foi o cara, vamos dizer assim, o empresário que transformou a indústria fonográfica num grande negócio aqui no Brasil. Né? Ele, quando chegou aqui, ele contratou Alceu Valença, levou para o Warner, né? Ele ajudou a abrir o Warner aqui em 76. Ele levou Alceu Valença, levou Chico Buarque, Tim Maia, Raul Seixas, quem mais? O Quinteto Violado, lá de Recife. Quem mais estava com ele? Alcione, né? Ele estava lançando a Alcione como uma grande dama do samba. Né? Então, foi esse cara que transformou a indústria fonográfica num grande negócio. Ele tem um livro que é muito bacana, está disponível para download na internet, que é do vinil ao download. Inclusive, ele está fazendo uma série no BIS, né? Sobre, ainda está passando? Está passando ainda, né? Que é baseado nesse livro dele. Ele conta uma história interessante. Então, ele foi um exemplo de empresário que gostava de música e sabia fazer negócio. Tá? Foi o André Midani. O André Midani também foi importante pelo seguinte: ele foi o primeiro cara que levou os artistas brasileiros para a Europa. Ele fez essa ponte, né, entre o mercado europeu e o brasileiro. Tinha um festival de jazz muito importante, o de Montreux, até hoje, né, um grande festival de verão lá da Europa, o Festival de Jazz de Montreux. E desde 78 que existe uma noite brasileira, é assim mesmo o nome, Noite Brasileira, dentro da programação do Festival de Jazz de Montreux. Então, ele fez essa ponte de levar os artistas para lá. Né? E aí, o artista brasileiro chegando na Europa, tocava no Festival de Jazz e abria a oportunidade dele fazer também outras datas em outros festivais. Né? Só fazendo um link com o Porto Musical, que eu falei em fevereiro, teve uma banda de Pernambuco, um duo, né, de música eletrônica. É um guitarrista e um DJ. Só isso. E aí, eles são do interior de Pernambuco, de Triunfo, e foram participar do Porto Musical. No Porto Musical, tinham programadores artísticos de vários festivais. São 54 festivais de verão na Europa. 2 dos mais importantes estavam lá e viram a apresentação desse duo de Matuto, né? Chamamos cabra de Matuto, e pela primeira vez, primeira apresentação dos caras em Recife, eles fecharam já o Glastonbury, que é um dos maiores festivais de verão da Europa, e o Sphinx, que é na Bélgica. Né? Só pela apresentação que eles fizeram lá no... Tu viu, Luciano? Chegasse a ver a noite deles lá? Foi. Um DJ e um guitarrista. Então, hoje em dia, a música brasileira é muito bem recebida na Europa, independente do gênero musical. Eu me lembro que quando eu trabalhava na Bripo Rock, Paulo André,
Ele foi quem levou Chico Science e Nação Zumbi para a Europa a primeira vez em 95, eu acho. E causou um estranhamento muito grande, porque na banda tinha aqueles 3 tambores, né? Aqui na frente que até hoje tem a Nação Zumbi, né? Tem os 3 tambores. E o europeu tinha referência de tambor do Olodum. Aí o cara não entendia, né? Que nada é isso? É o Olodum tocando rock? Ele não tinha essa referência, é um estranhamento muito grande. Mas veja como o europeu ele é muito aberto, né, a música de fora. Né? Então, basicamente, qualquer banda que for fazer um circuito na Europa vai ser bem recebida. Eu me lembro que quando eu fui com o Devotos, que é um grupo de hardcore, estava o Replicantes excursionando também lá. A gente tocou junto. Estava o Rastro do Porão. Então, para todo tipo de gênero musical, tem um circuito que funciona na Europa. Né? Então, eventos como esse, eu vou falar de alguns exemplos desses, de música e negócio, são importantes a gente participar, porque abre essa oportunidade de você fechar negócio de repente, com um cara que é programador artístico de um festival desse. Né? Vamos lá. Aí, na década de 80, teve um festival muito importante aqui no Brasil, o Rock in Rio, a primeira edição do Rock in Rio, que foi num lugar feito especialmente para aquele dali. Né? O primeiro festival de música que foi feito num local que foi construído, né, a cidade do rock, para 1 milhão de pessoas. E a importância do Rock in Rio foi que ele colocou o Brasil na rota de shows internacionais. Tá? Então, se a gente tem recebido shows agora aí, estão dizendo que Paul McCartney já está com o passaporte dele brasileiro, de tanto que o cara está vindo para cá. Mas isso daí não começou 2 anos atrás, não, tá? Então, foi um trabalho muito grande que a marca do Rock in Rio fez de incluir o Brasil no cenário da música nacional. Ninguém tinha ouvido falar em Brasil, não. E também foi importante pelo seguinte, o Rock in Rio foi quando surgiu, as pessoas perceberam que era importante também profissionalizar não só os músicos, as bandas, mas as pessoas que trabalhavam em torno daqui e dali. Né? Então, houve uma carência muito grande de iluminadores, diretor de palco, hold, técnico de som, técnico de luz. Isso não era profissão no Brasil. Né? As bandas iam tocar, não tinha ninguém para fazer isso. Então, o Rock in Rio foi quem começou esse início de profissionalização dessa cadeia produtiva, né? Essas pessoas que trabalham junto com o artista. Vamos lá, adiantar aqui. Na década de 90, surgiu a MTV aqui no Brasil, começou a operar aqui no Brasil, que foi muito importante para diversificar os gêneros musicais que a gente via na televisão, principalmente através dos clipes, né? Porque o clipe chegou no Brasil, não sei se vocês... Programa Fantástico. Pronto, clipe era um negócio de domingo e Programa Fantástico, né? Isso começou em 75, foi quando o Fantástico lançou esse negócio de lançar clipe nos domingos lá. E o primeiro clipe foi o de Nenê Mato Grosso, da música América do Sul, se eu não me engano. E aí a gente estava acostumado com esse formato, né, padrão Globo de qualidade de clipe, e a MTV foi importante para diversificar esses formatos e também para cobrir a cena musical do Brasil inteiro. Né? Eu me lembro que no primeiro Abril para o Rock, em 93, lá em Recife, com Chico Science, Nação Zumbi, com o Mundo Livre, né, todos aqueles artistas, a MTV mandou Gastão, que na época Gastão era o VJ lá da MTV, para cobrir o Abril para o Rock, e passou depois a cobertura para o Brasil todo. Então a MTV, ela tinha festivais em todo canto, você via na MTV. Então ela foi importante para também mostrar outro Brasil, né, para o brasileiro também. Em 2001, foi a virada do negócio da música. A música começou a deixar de ser um negócio físico para ser um negócio digital. Né? O arquivo MP3 já existia, e aí o Napster popularizou o hábito das pessoas compartilharem entre si esses arquivos MP3. Né? Então, a negada ficava de madrugada, que o pulso era mais barato, ficava de madrugada, computador ligado, baixando 1 milhão de músicas. Né? Então, isso quebrou a indústria da música, literalmente. Quebrou. Aí só de madrugada. Computador lá virado, você trocando música, baixando música, não sei o quê. O pico do Napster foi impressionante. Pô. Em 2001, quando a justiça mandou desligar o Napster, eles tinham 20 milhões de músicas sendo trocadas diariamente. Pô.
É muita coisa. 20, não sabe nem que tinha tanta música. 20 milhões de músicas sendo trocadas diariamente, né, pela rede. Aí as grandes gravadoras conseguiram ganhar na justiça e mandaram desligar os servidores do Napster. Aí o Napster quebrou, foi vendido e voltou a operar aqui no Brasil em 2013, viu? O Napster, sendo que com outro modelo de negócio, e eles fizeram contato com Terra Música, e estão também naquele modelo de negócio do streaming. Tá? Isso, e aí depois, em 2003 lançou a primeira versão do iPod, né, que foi um negócio revolucionário, porque antigamente, eu mesmo viajava, quando eu viajava com o Ed no turnê, eu levava um Discman, né? Um Discmanzinho, eu tinha um CD e tal, levava o Discman, me arrependi de não ter guardado ele, porque faz falta ainda. Recebi um CD, não tenho como escutar, só quando chegar em casa, faz falta. Aí eu viajava com o Discman, aí daqui a pouco chega o iPod, quando você olha o slogan dele, 1000 músicas no seu bolso. O cara falei, porra, 1000 músicas no seu bolso. Era um negócio impressionante, a gente não tinha... Quantas músicas cabia no CD? 80. Para tu ter 1000 músicas, tu tinha que andar com um case de, sei lá, quantos CDs, né, para poder caber, né? E o iPod transformou-se pela segunda vez essa indústria da música, né? Em 2003, lançaram o iTunes. Em 2011, o iTunes começou a operar aqui no Brasil, oficialmente, né? Aqui no Brasil. Só o fato do iTunes começar a atuar no Brasil já aumentou o faturamento do setor de 2 milhões para 28 milhões no primeiro ano. É impressionante essa revolução que foi o iTunes aqui no Brasil. E eu vou mostrar para vocês os números desse mercado digital. Tá? Ó. Então vamos lá. Vou mostrar para vocês os números agora. Bruno, aí didaticamente, eu bolei essa apresentação, né, para ficar bem claro que, na realidade, quando a gente fala de indústria da música, a gente está falando de 3 comunidades de negócios diferentes. Tá? Tem o show business, a indústria fonográfica e o direito autoral. O show business é a cadeia produtiva que gira em torno da música ao vivo, ou seja, do artista. Né? É o artista, é o contratante, é a mídia, né? São as empresas que fornecem equipamentos de sonorização e de iluminação, são os eventos musicais. Isso é a cadeia do show business, que no Brasil e no mundo é a maior cadeia de todos esses 3 aí. Tá? A gente tem também a indústria fonográfica, que é o negócio que gira em torno da música gravada. Né? Como é que é o nomezinho técnico da música gravada? Fonograma. Né? Tem esse nome técnico aí. Quando a música ela é gravada, ela é registrada num suporte físico ou digital, ela recebe a denominação de fonograma. E é para onde a música hoje está caminhando. Tá? Deixa eu mostrar para vocês aqui Semana passada... Isso aqui foi divulgado semana passada. A Federação Internacional da Indústria Fonográfica, né, divulgou esse relatório mostrando o crescimento do streaming, né, que são aquelas plataformas que exploram o streaming. Por exemplo, as 2 maiores do mundo são a Spotify e a Deezer. Né, são as 2 maiores do mundo, mas também tem o Radio. Enfim, tem um monte de modelo de negócio. Vê quanto tem crescido de 2009 até 2014. Isso já é um negócio de 1 bilhão e 600 milhões de dólares. Tá? Isso já representa 23% de toda a indústria da música. Esse modelo de negócio do streaming. Né, de você fazer assinatura de música. Alguém aqui usa o Spotify? Mas o Spotify tem um modelo freemium, né? Tem uma parte gratuita que você escuta, mas ela é interrompida, né? Tem interrupção no meio de propaganda, né? E daí, se você se arreta e compra a mensalidade, aí não houve mais propaganda, né? Assim, né, que eles fazem, né? E o Deezer, alguém usa o Deezer aqui? Mas conhecem o Deezer? Qual é o outro? O Radio. Alguém usa aqui também? Pronto, então, eles estão dizendo que isso daí vai ser a nova fronteira para eles. Mas isso é um modelo de negócio que o artista não ganha dinheiro não se iluda não. O artista não ganha dinheiro com esse modelo de negócio. É como a Vanessa dizia com os discos, né? Pô, vender 1 milhão de cópias é massa, mas eu não vou ganhar dinheiro. Mas é bom, quando eu faço um show, tá cheio.
né? A mesma coisa é esse modelo de negócio agora do streaming. Eu me lembro de uma entrevista de Lady Gaga, né? Bom, a Lady Gaga dizia o seguinte: ela ganhou Poker Face, uma música dela que estourou, Poker Face. Quando o Poker Face teve 1 milhão de execuções no Spotify, na Europa, ela recebeu o cheque dela, que era o pagamento pela parte dela na execução, $168. Ela olhou assim, como é? Aí foi para a imprensa reclamar, porque não sei o quê, porque não sei o quê, porque não sei o quê. Não vai ganhar dinheiro não, pô. Diga, 1 milhão de execuções para ganhar um cheque de $168. É piada, né? Mas vê, aí pronto, aí eu estava na Bahia, aí eu falei isso, aí o cara fez, então para que eu vou botar minha música no Spotify? Aí eu digo, rapaz, depende. Imagina a decepção do teu fã, se ele entrar no Spotify, digitar teu nome e não te achar. Porra, que diabo é isso, que nem no Spotify o cara tá. Tá entendendo? É pior você não estar lá. O único motivo que você tem para estar numa plataforma dessa, não é que você vai ganhar dinheiro, não você vai ficar rico, mas é porque seu fã está lá também, pô. Tá entendendo? O motivo para você estar lá numa plataforma dessa é porque o seu fã está lá. E cada vez mais hoje, o fã de música é uma pessoa jovem, digital, conectada e móvel. Tá entendendo? Se você fizer uma experiência de pegar um ônibus passando na sua frente aí, olhe para dentro do ônibus, você vai ver pelo menos um cara com um fonezinho do ouvido aqui, que ele está escutando música. Pode ter certeza. Tá? Então, esse é o perfil do consumidor de música hoje. E se você não tiver nessas plataformas, você não vai pegar esse consumidor. Tá? Então, essa avaliação que a gente tem que ter é essa. Beleza, não vai ganhar dinheiro, mas imagina a chatice que é um cara procurar a tua música lá e tu não tá. Tem um artista de frevo, lá de Pernambuco, que é Spock Frevo Orquestra. Aí eu fiz a pesquisa por frevo no Spotify. Não achei nem 5 discos, bicho. E frevo é uma música que tem mais de 100 anos, certo? Tem, sei lá, se você começar a brincar, você encontra 200 discos de frevo fácil. Eu não achei 5 no Spotify, disco de frevo. Aí, porra, como é que o pessoal vai ouvir frevo? Aí o pessoal fica reclamando, porque isso era um debate, que frevo, ninguém escutava mais frevo. Né? Frevo, não sei o quê, só ouve no carnaval. Né? Eu digo, pô, também, velho, cadê a galera de frevo aí que não está nem botando as músicas dele para o pessoal escutar? Como é que você vai querer que uma pessoa goste da sua música se você não oferece ela? Aí fica complicado, né, também. Mas esse número é bem interessante e é fresquinho. Tá?